de tanta gente que vê o seu trabalho, as perguntas que surgem é muito pouca. É Não é mesmo? verdade? E eu fico tendo que perguntar as mesmas coisas para ver se isso entra na cabeça e no coração. Acontece a mesma coisa, viu, filho, nos terreiros. Acontece do mesmo Olha jeito. aí. Esse pai de santo ensina, ensina, ensina. Quando pergunta se tem dúvida, ninguém tem. Ninguém pergunta para fazer. Mas o que é certo é que ninguém cumpre, ninguém faz, ninguém busca verdadeiramente aquilo que tem que buscar. Porque nem sabe o que tem que buscar. Boa! Daí pergunta pra mim, faz pergunta mais profunda. Daí eu digo, mas as básicas, será que a gente já conseguiu entender e aplicar na nossa vida? Aí você, quando fizer as perguntas para você, pergunta coisa mais profunda, você faz assim, então me responde a básica. Você já sabe? Pois é, não, mas tem sim. Às vezes a gente pega um momento, reserva e faz as perguntas das mais profundas para sempre ter o suficiente para todos os tipos de público. Mas o básico ainda não saiu de moda. E ainda não entrou na cabeça do povo. Mas nós continuamos respondendo. Bom dia, dona Cigana. Bom dia. Tudo bem? Comigo está sempre bem. E com o moço? Graças a Deus, sempre bem, graças a Deus. Exatamente. Dona Cigana, qual é a sua graça? A minha graça, você quer dizer o quê? O seu nome. O meu nome? É. Pensei que você já soubesse. É Samira. Isso, graças a Deus. Ô, dona Samira, como é que... Você me conhece, você tá sorrindo, mas você já sabe meu nome. Já, é que assim o povo da tecnologia que ouve também, né? E já fica sabendo aí, pela boca da própria cigana, vai que eu me engano, né? Mas eu agradeço muito. E a senhora é um espírito da linha do cigano, né? Sim, trabalho na linha dos ciganos, mas nem sempre fui cigana. Claro, claro. E qual que é para a senhora o motivo da gente estar encarnado na Terra? Tem vários motivos. Cada pessoa vem desempenhar um papel aqui. Um dos principais, para mim cigana, que também já tive encarnada, é a aprendizagem. Vir aprimorar e aprender cada vez mais sobre a existência do espírito. Ah, entendi. Como que a gente sabe e descobre que não está no caminho certo? Como descobre? É. Você sabe que o espírito, a pessoa quando encarna, ela vem pura, o espírito vem equilibrado, balanceado. E a criança então começa a ter um aprendizado, uma doutrina de seus pais. E sabe, aprende o bem e o mal. Se não aprende em criança, aprende na adolescência, na idade adulta, na velhice. Todos aprendem de igual maneira o que é bom e o que é mal. Aqueles que praticam o mal recebem aquilo que praticam. Logo, se não consegue ver que está agindo mal, aí tem um problema. Não é mesmo? Então as pessoas têm olhos para ver, têm sensibilidade e têm
situações ao longo da sua vida encarnatória, essa vida de matéria, que leva a pessoa a ter problemas financeiros, problemas de saúde, problemas afetivos. E a pessoa só tem que fazer uma autoanálise. Estou a viver, a levar o meu barco, levar a minha vida num bom caminho. Então tudo que faz gera uma reação negativa. Então aí sim a pessoa tem que olhar para dentro de si própria e ver os valores, aquilo que está praticando, aquilo que está trazendo para si, aquilo que está plantando e depois há de colher. Não fui clara para você? Você compreendeu? Foi sim, senhora, muito obrigado. Quando a gente descobre que está no caminho errado, o que se deve fazer e onde devemos procurar forças? Em primeiro lugar, em Deus. E Ele está onde? Dentro de cada um. Dentro de si próprio. Todos perguntam, mas como vou encontrar Deus se nunca vi? Se nunca senti? Mas as pessoas têm muita pressa e não param para sentir, não param para ver. Ele está no sorriso de uma criança. Ele está no cantar do pássaro. Ele está na lágrima de um velho. Ele está em toda parte. Então busque primeiro em Deus. Busque dentro de si mesmo. Todos têm uma centelha dele. Busque forças e mude. Se for preciso, faça uma lista daquilo que tem de ruim, aquilo que está acontecendo de negativo em sua vida. E comece pelas prioridades, a arriscá-las, a mudar o caráter, mudar as atitudes, mudar a maneira de ver e viver. Temos que ser senhores dos nossos destinos. Cigana não tem terra, mas cigana se vive, se sobrevive em todo lugar. Assim deveria ser todos os encarnados. Busque dentro de si mesmo e encontrará a mudança que tanto quer ver no outro. Uau! A cigana acha que economizaríamos muitos desgostos e dores de cabeça se seguíssemos esse conselho tão simples de ser a diferença que a gente quer ver no mundo? E não é a verdade. Todos querem mudança, mas ninguém quer ser autores dessa mudança. Todos querem que o outro mude. Mas se cada um faz a sua parte, se cada um muda a si próprio, o mundo inteiro muda. O planeta, as pessoas, os encarnados. Vou te dar um exemplo. Cigana viveu no Brasil em outras vidas, em outras encarnações. E cigana anda pelas ruas do Brasil e estão todas muito sujas. Se cada pessoa, cada morador, no mesmo dia saísse à rua para varrer sua calçada, o país inteiro ficava limpo em 5 minutos. Não é verdade? É, sim, senhora. Então, se as pessoas veem que as coisas não estão bem, tem que ter atitude e mudar. O que está mal em si mesmo. Quando a pessoa está bem consigo própria, não vê os defeitos dos outros. Os defeitos dos outros são dos outros. Por que haveria de fazer mal para mim ou para um encarnado se aquele problema, aquele defeito não lhe pertence? Uau. Se a pessoa está bem consigo própria, não vê defeito nos outros. Exatamente. Esse defeito, as pessoas vê defeito nos outros porque tem esse defeito. Isso é reflexo. É como olhar para um espelho e ver aquilo que não gosta no outro. Mas isso que não gosta no outro é aquilo que tem em si mesmo. É aquilo que precisa mudar em si mesmo. Claro.
Qual é o verdadeiro significado da palavra alegria genuína na forma que ela era cultivada pelos ciganos? O significado genuíno. Isso. Tá, alegria genuína, né? Essa alegria genuína vem de um povo sofrido, vem de um povo rejeitado, vem de um povo que aprendeu a viver do que a terra dá, do que a terra oferece, do que o país oferece, onde quer que ele esteja, porque os ciganos são nômades. Nós andamos por várias terras e nenhuma delas nos pertence, mas a gente tira dela o que precisa. E isso nos alegra, porque não precisamos de muito para viver. Gostamos de levar alegria e felicidade, leva felicidade para as pessoas, com nossas cores, com os nossos cânticos, com os nossos oráculos. Trazemos isso para as pessoas. Essa alegria vem de dentro, vem da palavra de Deus para nós ciganos. Claro. Tem uma história sobre os ciganos que diz que esse povo vivia debaixo da terra na escuridão e foi concedido por Deus a oportunidade de vir à superfície, mas que nenhuma terra iria pertencer aos ciganos. E eles são felizes e gratos por isso. Então essa alegria genuína vem de Deus, vem da graça dele. Por isso que cigana diz: aquele que crê em Deus, aquele que busca ele dentro de si mesmo, encontra a felicidade. E não precisa de mais nada para ser feliz. Claro. A cigana acredita que o condicionamento da sociedade em que vivemos hoje colabora com a dificuldade que as pessoas têm de viver, que as pessoas têm ou podem ter de viver essa alegria genuína dos ciganos? Colabora sim. Ninguém vive liberto. Dentro de uma sociedade, todos vivem sob os olhos dos outros. Todos temem a maneira que serão vistos. Todos temem a represália. Ninguém pode se mostrar verdadeiramente. Não é o que dizem de viver de aparência, para não incomodar, para não serem julgados. Então a sociedade condiciona assim. Mas é uma sociedade que já começou muito atrás essa maneira de ver, uma maneira de opressiva, onde é implantado o medo nas pessoas, onde todos querem mandar e todos querem ser obedecidos e respeitados. Então subjugam os mais pequeninos, os mais fracos, em questão de conhecimento e dinheiro, porque ninguém é fraco de verdade. Só não sabem o tamanho da força que tem dentro de cada um. E mais uma vez, aquilo que a sociedade oprime e impede o ser de ver, traz muitas coisas negativas para a pessoa. Essa pessoa também fica acomodada e não tem vontade de buscar o conhecimento, de buscar realizações. E espera que tudo caia do céu de mão beijada. Como ajudar um irmão quando a gente vê que ele está nessa expectativa de que tudo caia do céu de mão beijada, quando a gente mesmo não está? Pode estar um pouco melhor ali, mas ainda falta muito. Tem que deixar os espíritos ajudarem. O que é que a gente pode fazer para não ficar ali meio que disfarçando o bom e ser um hipócrita ali? Essas pessoas
Vou dizer para você o que cigana faz. Uma pessoa que vem consultar com cigana, uma cigana vê nos olhos dela a preguiça, a falta de vontade de se mexer, de realizar, mas a vontade de que tudo se faça, se realize. Cigana passa o trabalho, cigana conversa, cigana ensina e cigana lava suas mãos. Que seja feita a vontade de Pai Maior. Porque com essas pessoas, essas têm que cair. Essas têm que cair. Enquanto não arrasta no chão, enquanto não cai. Enquanto essa queda não dói, essa pessoa não aprende a buscar por si mesma. Então não é trabalho de cigana que vai fazer a pessoa mudar. Essa pessoa tem que querer. Existe doente que tem doença verdadeira, existe doente que gosta de estar doente, para se servir da doença. Essa foi uma ideia muito boa que a cigana trouxe para a nossa consciência. Tem doente que se permite a doença para que possa dela se servir. Isso mesmo. Uau! E muitos. Esses que fazem-se de coitados, que sofrem, que tudo de ruim lhes acontece, mas isso tudo de ruim acontece porque essa pessoa busca isso. Essa pessoa projeta essa vibração, essa energia. E essa sente, essa mesma está projetando e está sentindo. E quando projeta uma energia densa, uma energia de dor, uma energia negativa, vibra essa energia vai se ligar com outras que são iguais. E aí é claro que tudo vai se tornar pior. Depois a pessoa quer uma cura milagrosa, depois quer que cigana, quer que preto velho, Exu dê resultado. Cure, tire essa amaleita do seu caminho. Mas isso é trazido pela própria pessoa. E aí nós, entidades, espíritos que trabalham sobre a lei e a justiça, não podemos interferir. A não ser com a doutrina, com os ensinamentos falar. Nesse caso não adianta passar trabalhos. Nesse caso adiantaria uma pedra, um cristal, uma orientação verbal para que a pessoa mude seu estado de consciência. Mas, mais uma vez, cigana volta a falar e afirmar: há aqueles que gostam de se sentir doente para ser bajulados. Cigana Samira, quando a gente entende já a lei da ação e reação, a lei da atração, e ainda assim reclama dizendo: nossa, todo mundo à minha volta é falso. Isso fala um pouco da gente mesmo? A pergunta é se... né? Faltou a pergunta, né, dona Cigana? Ô, meu pai. A pergunta é assim: se quando eu reclamo que só tem gente falsa do meu lado, daí eu reclamo, só tem gente falsa, e aí ao mesmo tempo eu entendo que aquilo que eu tenho à minha volta é aquilo que eu estou emanando de dentro de mim. Como é que pode cair no consciente da pessoa que tudo que ela tem à volta dela é um espelho dela? Como ela faz para enxergar isso e deixar de ser vítima? Essa pessoa primeiro tem que entender que não existem pessoas falsas. As pessoas são como são. Se a falsidade do outro está lhe incomodando, é porque em algum momento ela também é falsa. Também está sendo falsa. Essa pessoa reclama. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa frequenta um terreiro. Médiuns frequenta. De repente se afasta. Quando volta, a amizade com os seus irmãos de santo já não é a mesma coisa. Porque essa pessoa se afastou, ficou um tempo afastada. Mas a vida dentro do terreiro seguiu. Continuou o seu fluxo normal. Essa pessoa volta. Os seus irmãos têm os seus afazeres, têm as coisas para continuar, tem as dívidas para realizar. Não tem tempo de bajular.
Não tem tempo de perguntar porque sumiu, porque entendeu? Fica fazendo perguntas, tentando descobrir o motivo que levou a pessoa a se afastar. E as pessoas querem o quê? Paparicados, serem paparicados. Então essa pessoa, como não tem essa recepção, não tem fogos de artifícios na sua volta, começa a dizer que as pessoas são falsas. Porque já não tem a mesma amizade. Mas não tem como ter a mesma amizade. As coisas mudam. Existe um fluxo natural da vida, dos trabalhos terrenos. E quem se afasta é quem para no tempo. Uau. Isso vê falsidade? Vê falsidade? Isso não é falsidade. Isso é apenas reflexo daquilo que a pessoa fez. A pessoa se afasta. Ou a pessoa em algum momento também foi falso. Pode não ter sido com essa mesma pessoa, mas foi com outra. Essa pessoa pode ter um caráter, um gênio muito forte, daqueles que uma palavra verdadeira vai fazer com que essa pessoa se sinta ofendida. Não é verdade? Tem tanta gente que não gosta de ouvir as verdades. E muitas pessoas, conhecendo um pouco do caráter dessa pessoa, não fala. Não chega perto, não comenta. Então essa pessoa que tem esse gênio, esse caráter, acha que isso é falsidade da parte das outras, mas não, é apenas o próprio caráter afastando as pessoas de perto dela. Uau! Quando Muito você bom. é feliz, quando você é amigo, você atrai gente feliz, gente amiga. Quando você é nervoso, estressado e reclamão, você afasta as pessoas, ou então vai atrair gente igual. É tão simples quanto isso. Não existe a falsidade. Existe ação e reação. Claro. E até pedindo licença da cigana para falar uma frase do Sr. Caveira que tem a ver com o contexto, que diz assim: porque se você é feliz, você não leva tristeza para ninguém. E nem recebe tristeza de ninguém. E ele está certinho. Por que você vai ficar triste com a tristeza dos outros? Não é dos outros? Por que você tem que agregar isso a você, a sua carga energética, ao seu espírito? E isso não é ajuda, isso é ser bobo, isso é ser fútil. Você vai deixar que a energia do outro, ainda mais sabendo que é uma energia negativa, influencia a sua própria energia. Isso é ser bobo. Tem que ser inteligente. Por que uma pessoa... Pessoas dizem muito assim: você anda com maus elementos. Não dizem muito isso. Você anda com pessoas erradas. Você não podia andar com essas pessoas porque são má influência. Mas por que você não pode ser uma boa influência para essas más? Tem que ser sempre o contrário. Não é verdade? Então, se você vibra uma energia boa e positiva, quando chega perto de uma pessoa que está vibrando negativamente, você tem o poder de transmutar, transformar. Mas você não faz. Muita gente não faz, porque não tem paciência de estar ali perto daquela pessoa. Porque não querem ouvir aquela pessoa negativa, ranzinza. E muitas ouvem, até conversa, até orienta. É o caso das consultas, vem falar com cigana, a cigana aconselha, mas a pessoa sai dali e não faz nada de que cigana disse. Ouve os conselhos dos amigos e é a mesma coisa que nada fosse. Essas nós reza por elas. Porque não há mais nada para fazer, meu querido. Claro. Eu tenho visto um padrão de ação da egrégora de espíritos que trabalham com a mãe Virgínia, que diz o seguinte, e até já vi acontecer isso no terreiro dela. Vem uma pessoa, a pessoa ouve o conselho, vai embora
e não aplica. Volta e diz, eu estou com o mesmo problema. Aí o espírito, tá, mas você não aplicou? Aplica. Daí vai, volta, agora eu apliquei. O espírito, não aplicou. Vai, volta e aplica. E por que vocês sempre continuam acreditando na gente, mesmo quando a gente dá várias e várias provas de que não estamos dispostos a mudar? Porque nós servimos a Deus. E todos os encarnados são espíritos e são nossos irmãos. São espíritos amigos. São errantes. Nós espíritos em idades não vemos os encarnados como pessoas que cometem erros absurdos. Nós vemos os erros como infantilidades, imaturidade. Essa pessoa, para nós, para a cigana, está crescendo, está evoluindo. É como uma criancinha. Você ensina que ela não pode atravessar a rua sem olhar para os lados. Mas você não pode falar só uma vez e se calar. Porque essa criancinha não tem noção dos perigos. E a gente continua ensinando. Nós espíritos lidamos dessa maneira com os espíritos encarnados. Nós acreditamos na evolução do espírito. Senão nem poderíamos estar trabalhando na Umbanda. Cigana Entendi. Não aplica castigo. Cigana não aplica castigo. Existe? Não. Não existe castigo, existe cobrança. Existe a cobrança, existe a justiça divina, existe a lei maior. Isso fica por conta dos guardiões, das guardiãs. Cigana ensina, cigana doutrina, cigana ampara, cigana ensina. Aprende de quem quer. Mas cigana não desiste de ninguém. Cigana, mesmo depois de pessoa dizer que faz e não faz, cigana continua rezando e trabalhando para a evolução daquela pessoa. Essa pessoa evoluindo, cigana também evolui. Essa pessoa aprendendo, cigana tem possibilidade de aprender ainda mais. Toda pessoa que exerce um trabalho perante as pessoas quer ver evolução, quer ver melhoria. Entidade é a mesma coisa, espíritos de luz, espíritos que trabalham nas ordens, sob as ordens e regência de Deus e dos orixás. Nós também queremos ver nossos irmãos encarnados nessa evolução constante. Por isso não desistimos. Tenho paciência sim. Consulente vem uma, vem duas, vem 10. Cigana sempre ali disposta a atender. Sempre com carinho e sorriso nos lábios do médium. Não podemos desistir, não podemos deixar de lado um irmão encarnado. Porque na consciência daquela pessoa ela está certa. Nós, enquanto espíritos trabalhadores, que descemos nos terreiros para aconselhar, temos a função, o trabalho, a obrigação de ensinar e fazer com que aquela pessoa abra os olhos e veja que tudo que ela traz para a sua vida é fruto daquilo que ela planta. Claro, entendi. O que a cigana diz a respeito da religiosidade versus espiritualidade? Todos deveriam se expor, pelo menos, para buscar sentido na vida, a conhecer a própria espiritualidade, ou ter uma religiosidade que pode se traduzir como comportamento assertivo em relação àquilo que gosta, disciplina. Como é que a cigana vê isso? Sim, eu vejo que todos deveriam sim buscar um padrão para se autoconhecer, para se inteirar de tudo que se passa, tudo que se realiza nesse planeta.
Buscar conhecimento para entender tudo o que acontece na sua vida encarnatória. Eu vejo e ouço muitos espíritos encarnados questionarem qual é o sentido de eu estar aqui, qual é a minha missão. Qual é a minha missão espiritual? E se filia a uma religião, mas depois não é religioso. Pratica uma religião, pratica dentro dos templos. Isso não é buscar o conhecimento, não é buscar a sua evolução. Isso é apenas fazer parte de algo e esperar benefícios. Todo ser tem que trabalhar em busca do conhecimento. Não adianta a cigana falar para a pessoa, use uma pedra azul que vai te trazer liberdade. E a pessoa não sabe para que serve, qual é a pedra, aonde deve buscar. É uma pedra pintada, é um cristal, é o quê? Se a pessoa não procura, ela fica estagnada, ela não sai dali. Não adianta passar uma guia para uma pessoa se ela não sabe o sentido, o significado, para que serve. Então tem que ter a busca do conhecimento, sim. Religião, todas são boas, mas são poucos os religiosos. E toda religião é espiritualista, porque todas elas falam no Espírito Divino, do Criador de tudo e de todos. Graças a Deus. Cigana, chegou uma pergunta aqui da Argentina e eu vou ler para a cigana no original e qualquer coisa eu traduzo. Está dizendo assim: como podemos ter maior comunicação com nossos guias espirituales? Todos os encarnados podem ter esta comunicação. Quando a pessoa acende a vela branca para o seu anjo da guarda e se ajoelha, se presta a estar ali um determinado tempo em oração, esta pessoa certamente, pondo a sua fé em ação, a sua devoção, será ouvida pelo seu anjo e será respondida, caso faça alguma pergunta. Mas as pessoas não têm tempo. Qual é o filho que tem paciência de plantar uma semente e esperar para colher os frutos maduros? Todos querem a realização ali, na hora, no momento. Cigana vê médiuns acender vela para Exu, tem a vela na mão, tem o fogo na outra mão, mas está conversando com os amigos do terreiro, com os irmãos de santo. Então não está rezando. Seu Exu até pode querer falar, mas essa pessoa não vai ouvir. Então, seja médium, seja religioso, seja ateu, qualquer pessoa pode ouvir os espíritos, desde que se proponha a estar um tempo sossegado em comunhão com o sagrado, tem a intenção, então é fácil, mas tem que ter devoção e dedicação. Não basta só acender uma vela e pedir para ser ouvido, para ouvir a entidade. Tem que dar tempo e tem que vigiar. Porque os guias falam o tempo todo. O anjo da guarda fala o tempo todo com os encarnados. Poucos são os que ouvem. Tá certo. Questão do Japão agora. Uma pessoa... Essa eu não vou ler em japonês, não. Uma pessoa que tem certa mediunidade aflorada, se ela não se desenvolve completamente, tem algum risco físico ou espiritual? Da maneira que as pessoas dizem que se não desenvolver a vida não vai para frente. Isso é verdadeiro ou é falso? Ir para frente sempre vai, porque não tem como voltar para trás. Uma pessoa adulta não volta a ser criancinha.
não diminui, o corpo físico não diminui de tamanho. Então existe sempre a evolução. Mas a evolução espiritual que a pessoa se propôs antes de encarnar, essa não está sendo cumprida. Então vai sim trazer desequilíbrios financeiros, desequilíbrios na saúde, principalmente porque a pessoa ouviu e teve a confirmação que realmente é médium e precisa de desenvolver. E mesmo assim, luta contra e não aceita, não admite, não quer fazer. Isso traz consequências. Então, os próprios guias, somos nós que cobramos. A pessoa não se lembra, mas o compromisso é feito antes de encarnar, reencarnar. E é feito com os guias, é feito com Deus, é feito com os orixás. A pessoa tem um livre-arbítrio, ela pensa que tem. Nesses casos, tem que desenvolver. Desenvolve. Não desenvolve, sofre as consequências. Existem casos de pessoas que têm clarividência, clareaudiência, mas não sabem lidar com esse dom. Quando chega a altura de saber que tem o dom e precisa desenvolver, não faz, não quer desenvolver, tem medo. Vai chegar a um ponto que essa pessoa vai deixar de saber o que é real, o que é encarnado, o que é espírito. E é onde se diagnostica, acontece o diagnóstico da doença de esquizofrenia, que na verdade é só a mediunidade não desenvolvida. Claro. O que pode ser feito? Sim, senhora. O que pode ser feito para que possamos evoluir, está dizendo aqui, nossa mediunidade do terceiro olho? Tipo, a senhora entendeu, né? Acho que é a vidência ou a clarividência. Eu vou pedir para você repetir, porque com essa coisa aqui eu não ouvi nada. Vamos lá. O que fazer para que possamos evoluir nossa mediunidade do terceiro olho? Desenvolver a terceira visão, o terceiro olho. Isso. Foi essa a pergunta? Foi essa a pergunta, sim, senhora. Existem exercícios físicos que podem ser feitos. Mas esse primeiramente de caráter, a pessoa tem que ter um caráter boa índole, tem que se aprimorar, tem que lapidar os seus defeitos e principalmente tem que ter consciência de que tem defeitos, que precisa se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que só vê maldade em tudo, desenvolve a terceira visão, será uma visão deturpada das coisas. Não podemos esquecer, dando a volta aqui a frisar, os espíritos do baixo astral, os espíritos trevosos, negros, usam pessoas de mau caráter, de má índole, pessoas que não têm senso de ajuda ao próximo, de amor, de comunhão. Os dons dessas pessoas para trabalhar de forma negativa. Então, antes de pessoa querer desenvolver terceiro olho, desenvolve o amor pelo seu próximo. Antes de querer ver espírito, veja seu irmão encarnado do seu lado passando necessidade. Antes de querer ver espíritos, ver almas, veja seu pai e sua mãe que precisa de sua ajuda. Fazendo a caridade, praticando o amor ao próximo, os dons mediúnicos afloram naturalmente. Porque a pessoa assim será merecedora. Quando não é merecedora, tem que ficar buscando subterfúgio para poder conseguir as coisas. Às vezes a pessoa não tem que desenvolver terceiro olho. Mas é uma coisa que a pessoa quer porque quer.
é curioso. Aí desenvolve e começa a ver coisas feias. Aí já não quer mais o dom. Aí já é tarde. Daí já é muito tarde? Aí já é tarde, porque aí o dom foi concedido e o que a pessoa faz? Tem que aprender a lidar com ele. E já não há volta a dar. Ou a pessoa se emenda, a pessoa se trabalha para se melhorar. E não pode esquecer que atrai. Pessoa de má índole atrai espíritos trevosos. Pessoa não tem bom coração. Desenvolve terceira visão, vai ver o quê? Não vai ver anjo nem querubim. Vai ver outros iguais a si mesmo. É mais uma vez um espelho. Claro. Entendi. Vai ver a si próprio ali, né? Consciência do seu caráter. Como que é, dona Cigana? Vai ver o quê? As pessoas que fazem desdobramento, viagem astral, faz conscientemente. Se pessoa depois diz, eu fiz viagem astral e vi um monte de quiumba, vi vampiro, vi. Então a pessoa tem que parar e ver quais são os caminhos que ela anda andando enquanto encarnado. Claro. É a atração, lei da atração, afinidade. Você é uma pessoa boa, ligada a Deus, reza sempre, pratica amor ao próximo e caridade. Quando desdobra, você vai ver quem? Os trabalhadores de Deus. Se é o contrário, você vai ver aqueles que também trabalham por mal. E como é que nós podemos, de uma forma simples, prática, sem muita complexidade, no dia a dia, abrir o coração e a mente para a espiritualidade maior? Tem que criar o hábito da oração. Habituar a rezar. Uma reza qualquer, pode ser uma reza intuída de coração, feita ali naquele momento. Pensamento para o céu, para Deus. Mesmo que não acredite que Deus existe, peça a força maior que rege tudo e a todos, que abençoe seu dia, que faça de você uma pessoa melhor. E com certeza os anjos dirão amém. Isso já é o começo para a pessoa se transformar num ser melhor. Claro. Ô, dona Cigana, eu tô sentindo que o caboclo rompe-mato, ele está bastante presente, ele está por perto. A senhora confirma essa sensação? Ele está sempre por perto. Ele toma conta de casa dele e toma conta de toda a egrégora que compõe. Claro, ele é o guia-chefe da Virgínia, né? Isso mesmo. Da mãe Virgínia, claro, claro. Graças a Deus. Então já agradeço a ele. Aproveitando que essa última questão que eu coloquei veio de Portugal, quero agradecer que a gente está nessa turnê pela Europa, todos os portugueses que receberam o diálogo com os espíritos, abriram as portas de suas casas, os terreiros, né? Agradecer a mãe Virgínia, a mãe Virgínia e a todos os terreiros através dela e a todos os espíritos através da senhora, tá? Que nos receberam aí e nos passaram muito conhecimento. Não há Então, muito obrigado. necessidade do agradecimento. Nós ficamos satisfeitos em poder colaborar, em poder ajudar o seu trabalho. Faz parte da hierarquia espiritual, faz parte dos planos divinos, o seu trabalho, a passagem dos conhecimentos espirituais através do seu trabalho. Então nós também ficamos agradecidos, ficamos felizes em poder ajudar. Graças a Deus, muito obrigado. Então, a próxima pergunta é o que
a linha dos ciganos gosta mais de ver nos médiums que querem se tornar bons médiums? Alegria, receptividade e vontade de aprender. A pessoa, quando tem vontade de aprender, ela se põe à disposição do espírito. Ela é fiel, ela é leal e ela aprende. E traz alegria consigo, ainda é muito melhor. Claro. Qual que é a importância da leitura e dos estudos e do investimento na disciplina para a autorrealização, para que a gente possa saber mais? Isso tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento da mediunidade? Pode ser coisas paralelas. Não tem necessariamente que estar misturado. Claro. Uma pessoa pode não ter a obrigação de desenvolver mediunicamente, mas pode desenvolver seu autoconhecimento, a sua evolução espiritual através do estudo e da leitura. Já o médium, trabalhador que se presta a trabalhar dentro das tendas, dentro dos terreiros, esse tem a obrigação de estudar, de ler. Não pode esperar que a entidade vá resolver isso e fazer tudo por ele. Esse tem que buscar conhecimento. Até porque fica muito fácil manipular uma pessoa que não tem estudo. Fica muito fácil pôr palavras na boca do outro, quando esse não tem conhecimento daquilo que está ouvindo. Por que as pessoas acreditam cegamente nos médicos? A pessoa tem uma doença, vai no médico, o médico passa um remédio, a pessoa acredita e bebe o remédio, porque ele não tem conhecimento sobre aquele assunto. Então ele acredita. Mas eu digo uma coisa, em se tratando de espiritualidade, de religião e espíritos, bendito é aquele que crê sem ver. Acredite em Deus. Acredite nos orixás. Estude e leia para que não seja manipulado pelos encarnados. Claro. Então, a atividade constante no esclarecimento mental e até emocional ajuda-nos a criar uma fortaleza interior para os embates da vida, sejam eles quais forem, é isso? Você está falando do estudo? É. Mas eu tenho hora que não ouço suas perguntas. Tá bom, é normal, né? A gente tá aqui na Terra, né? Mas eu repito sempre que a senhora precisar, viu? Tá bem. Você falou isso tem a ver com o estudo. Isso. E claro, isso é para a pessoa se sentir melhor. Para a pessoa ter firmeza, ter crença, saber do que se trata as coisas. Não acreditar cegamente no que os encarnados dizem. Acredite. Sinta dentro do coração. Sinta dentro do coração. Mas isso também é muito relativo, porque aqueles que têm o coração negro e têm a mente contaminada, só vai ver maldade em tudo. Aí volta a questão do reflexo. Nada claro. É linear. Nada é linear. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estuda a coisa certa. Estuda a coisa certa, mas aplica de forma errada.
Como que é isso, dona Cigana? Uma pessoa estudar a coisa certa e aplicar do jeito errado? Aplica de maneira que vai tirar proveito das pessoas que não têm conhecimento sobre aquele assunto. Um comerciante estuda a matemática e sabe a forma de ganhar dinheiro. Sabe como conquistar o cliente, né? O freguês. Isso. O freguês que não tem noção dos preços do mercado necessita daquela... Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Dona Cigana, necessita daquela... Depois cortou aqui. Daquele objeto, eu vou dar um exemplo, seja comida. Se a pessoa precisa da comida, precisa de um remédio. Uma pessoa que está doente precisa de um remédio. Não tem noção dos preços. Não tem conhecimento das economias. Ele vai pagar o preço que está pedindo, o que ele necessita, ele precisa. Então, isso é pessoas que tiram proveito da falta de conhecimento dos outros. Claro. Você compreendeu? Por falar em o conhecimento e o tirar proveito dos outros, tem uma questão que diz assim: quando a mediunidade é consciente e o médium se envolve com o problema ou com o consulente por razões pessoais, qual seria a repreensão para o médium pela parte espiritual? Graças a Deus. Graças a Deus. Qual Dona seria? Cigana. Isso. Quando o médium se envolve com o problema do consulente ou com o consulente, porque tem mediunidade consciente, tem interesse naquilo, qualquer que seja o interesse, qual que é a repreensão para o médium pela parte espiritual? Isso se é que existe, né? Esse não ouvi de novo. Isso. Qual que é? Não tem problema, eu repito quantas vezes, porque eu agradeço muito, a Cigana tá aqui com a gente, viu? Então, dona Cigana, qual que é, se existe uma repreensão por parte do mundo espiritual, quando o médium faz uso da mediunidade consciente e acaba se envolvendo com o consulente ou com o problema dele? Existe a repreensão dentro de terreiro, quando isso acontece, que pai de santo tem conhecimento, guia-chefe tem conhecimento, esse guia repreende. Esse depende das normas da casa. Existe estatuto, não, como é o nome? Hierarquia. Normas, existem normas em que os médios têm que seguir. E médium não segue, médium é repreendido. A nível de espírito, de nós repreender nossos médiums quando se envolve, quando deixa interfere, quando interfere na consulta e deixa a entidade de lado para falar com a sua própria boca. Isso a cobrança da nossa parte, há ensinamento. Nós ensinamos que médium não pode fazer. Ensinar, como muitas vezes isso acontece uma vez, médium às vezes passa mal, vomita. É um indício, a guia arrebenta. Isso é uma demonstração nossa de que médium está agindo errado. E médium persiste, continua fazendo. Não vigia, não reza, não faz suas obrigações de terreiro, de santo, que foi determinado pela hierarquia da casa. E se volta a repetir, acontece o nosso afastamento, nós fica de lado. Nós não deixa médium, mas nós deixa de trabalhar através do médium. E médium trabalha num estado de animismo. E muitas vezes nem é animismo, é mesmo misticismo.
Esse pensa que está incorporado, esse pensa que tem entidade, mas é ele que está falando pela própria boca, pelas próprias palavras. Mas, se não continua fazendo isso por muito tempo, porque a egrégora da casa não permite. Em pouco tempo, tal médium é desligado, é afastado, isso mesmo, menina. É afastado. Às vezes o encarnado está pensando ainda, Pai de Santo está pensando qual providência tomar, a entidade já afastou a pessoa e Pai de Santo nem sabe ainda. Claro. Eu, certa oportunidade, no Rio de Janeiro, falando com o seu Tiriri. Às vezes o médium sai até tem. Pode falar. Ei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Tá tendo interferência, né, dona Cigana? Sim, meu filho. Tá. É que você tá num país de chuva, tá chovendo, aí aqui também tá chovendo. Tá vento? Tá ventando? Tá balançando tudo aqui, né? Isso. É o clássico Inglaterra e Portugal. Não, mas olha, vamos conseguir. Vamos conseguir. Termina o que a senhora estava falando, por gentileza. Esse de médio ser afastado por causa de má conduta dentro das casas. Esses começam com interferência de... Graças a Deus. A própria entidade afasta essa pessoa do trabalho espiritual daquela casa. Certo. Essa começa a pensar que a casa já não é boa, já não tem axé. E essa então faz a saída, vai buscar outra casa. E essa nunca sai disso, fica sempre em círculo, andando de terreiro em terreiro, para valer a sua verdade. Enquanto você tem que simplesmente entregar a Deus para que seja prevalecida a verdade do Espírito. Claro, entendi. Dona Cigana, a senhora está me ouvindo bem? A dona Cigana está me ouvindo bem, graças a Deus? Graças a Deus. Então eu estava mencionando anteriormente o exemplo que combina com o que a senhora falou, graças a Deus, né? Que combina com o que a senhora falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Está me ouvindo agora, dona Cigana? Graças a Deus. Tem corte, é assim que se fala? Tem cortes. Tem corte, isso. Então pronto, olha, se a Cigana não ouvir, eu repito, tá bom? Teve ali um exemplo que corrobora com o ponto que a senhora passou, que quando eu estive no Rio de Janeiro, o seu Tiriri falou o seguinte, eu perguntei, como é que vocês castigam as pessoas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Então aí eu perguntei pro seu Tiriri como eles castigam as pessoas. E ele disse assim, quer saber como que eu castigo um dirigente, pai de santo em quem eu incorporo? Quero. Ele falou, no dia que tem gira, eu me afasto um pouco, dou um passo para trás, daí ele já sabe que tem alguma coisa errada. Porque ele tendo caráter, ele não vai querer incorporar se eu não incorporo. Então ele vai começar a se perguntar, a procurar o que tem de errado. Pronto, daí depois de dar um susto nele, eu chego, incorporo e digo o que é. E se não seguir, logo a coisa começa a desandar, porque eu não tô pra brincadeira, né? Pronto, foi esse exemplo que me veio à mente. Mas é isso mesmo. Você vê médium. Louvado seja nosso Jesus Cristo, graças a Deus. Demora e não incorpora. De repente incorpora, vai dar consulta, tem um problema ali. A entidade já está no terreiro antes do trabalho começar.
A entidade já está ali. Se o médium está concentrado, o médium está conectado, está na vibração de seu guia espiritual, abre, gira, cantou para descer a entidade, o médium incorpora. Esse que fica, demora, tem um problema. Ou é problema pessoal, ou é. Então a interferência do médium, então a entidade se afastou. Esse dirigente tem que ter atenção a isso. Isso é uma forma de entidade ajudar os dirigentes a ver quando tem um problema. Claro. Nós estamos nos aproximando dos 5 minutos finais. Tem alguma questão que eu não fiz sobre um assunto que a cigana Samira gostaria de tratar, que eu não trouxe à tona? Desse perguntas que você fez, muitas pessoas, de tanta gente que vê o seu trabalho, as perguntas que surgem é muito pouca. É mesmo? E eu fico tendo que perguntar as mesmas coisas para ver se isso entra na cabeça e no coração. Acontece a mesma coisa, viu, filho, nos terreiros. Acontece do mesmo jeito. Esse pai de santo ensina. Quando pergunta se tem dúvida, ninguém tem. Ninguém pergunta para fazer. Mas o que é certo é que ninguém cumpre, ninguém faz, ninguém busca verdadeiramente aquilo que tem que buscar. Porque nem sabe o que tem que buscar. Boa! Daí pergunta pra mim, faz pergunta mais profunda. Daí eu digo, mas as básicas, será que a gente já conseguiu entender e aplicar na nossa vida? Aí você, quando fizer as perguntas para você, pergunta coisa mais profunda, você faz assim, então me responde a básica, você já sabe? Pois é, não, mas tem sim. Às vezes a gente pega um momento, reserva e faz as perguntas das mais profundas para sempre ter o suficiente para todos os tipos de público. Mas o básico ainda não saiu de moda. E ainda não entrou na cabeça do povo. Mas nós continuamos respondendo. Graças a Deus, com muita paciência, com muito amor, né? Com muita humildade. É isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você, porque uma coisa que incomoda esse cavalo. E ele vê nos seus trabalhos. Não no seu trabalho em si, mas no povo que vê o seu trabalho. E se muitos que vão lá falar, fazer comentários, são umbandistas. Não é verdade? E a primeira coisa que eles fazem é atirar pedra naquele que está ali falando, no médium. E pedindo para eu representar melhor a religião. Exatamente. Olha a hipocrisia, não é? Como é que o médium umbandista que serve a Xangô, que é o orixá da justiça, tem coragem de ir lá no trabalho que é seu, criticar o trabalho do outro? Jogar pedra, então, né? Exatamente, meu filho. Isso tem que ficar muito claro na cabeça do povo. A crítica é saudável, mas a pedra não serve de nada. Um bandista de verdade, um bandista que conhece sua religião, conhece seus orixás, que ama seus guias espiritual, honra, respeita qualquer guia. Mesmo aquele que vai lá fazer o trabalho seu, que vai falar através do médium, o médium pode interferir, pode não interferir, pode dizer besteira, pode dizer coisa coerente. Esse que vai lá criticar tem que ter respeito pela hierarquia, pela entidade daquela pessoa. Porque a pessoa interferindo ou não, ela tem o guia dela. Ela tem o seu guardião, o seu Exu, o seu caboclo, o seu preto velho. E cadê o respeito de um bandista diante dessas entidades? Então respeita só a entidade própria? A dos outros não me respeita? Tem que respeitar sim, meu filho. Tem que respeitar todas as entidades e todas as pessoas e todos os irmãos, todos os credos e religiões. Não tem que atirar. Boa. Joga flores. Boa. Joga flores. Nossa, mandou muito bem. Cigana gosta de flores. Cigana gosta de cores. Manda um arco-íris, vibra a energia. É muito mais bonito e
traz mais alegria, traz mais energia, traz prosperidade. Quando as pessoas enaltecem, eleva o outro, e se muda pelo amor. Claro. A senhora trouxe um ponto muito interessante. Claro, todo mundo quer que os outros representem a sua religião com amor, mas sai brigando para que o outro faça aquilo que não policia em si próprio. Exatamente. Querem sempre que os Uau. outros façam, os outros é que tem que fazer. E a pessoa está fazendo o quê? Boa. Não Tá está fazendo fazendo o nada, quê, está né? criticando o trabalho dos outros. Claro. Oh, meu pai. Eu vou Se Deus dizer uma quiser, frase né? que aqui no Portugal o povo fala muito. Eu posso usar a frase do povo português? Sim, 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 senhora. Claro Não que sim, posso. pois não. Posso usar? Não, claro que sim. Sim, sim. É que eu falei, mas cortou. Então eu Isso. vou usar a frase. Vou usar. As palavras não é de cigana, mas é uma frase que cigana ouve muito aqui nesse país. As pessoas estão sempre cuidando da vida do outro e não cuida da sua própria vida. Em parte é verdade sim, Que... porque as pessoas querem sempre que os outros façam e aconteçam e sejam melhores, mas e si mesmo, e você mesmo? Eu não, falam, eu não faço bem nem faz mal, então você faz o quê? Não está fazendo nada. Então é a mesma coisa. Nem faz o bem, nem faz o mal, então não está fazendo nada. Tem que fazer alguma coisa. Faça o que é bom, faça o que é bem. Jogue flores para os seus irmãos. Jogue alegria. Reze, faça uma oração. Peça a Deus e aos orixás para enviar um raio de luz, um raio colorido na vida daquele irmão. Quando você pede pelo seu próximo, uma vela no astral é acesa por você. Mais uma luz é acesa em seu benefício. Oh, quando você pede pelo próximo, mais uma luz é acesa em seu benefício. Isso mesmo. Que bonito. Dona Cigana, qual que é a sua, antes da sua mensagem final, qual foi o momento mais feliz da sua existência? Seja encarnado ou em espírito, o momento mais feliz. Quando deixaram uma criança na minha porta para eu cuidar. Depois me disseram que eu era ladra, eu tinha roubado a criança. Mas eu fui muito feliz porque eu criei com muito amor. Nossa. Você conhece as histórias do cigano? São bastante emocionantes, né? O povo tinha as criancinhas e não queria, porque as mulheres antigas dos tempos antigos se envolvia com os homens, não podia. Então tinha filhos que eram rejeitados, deixava na porta dos ciganos. Então o povo cigano ficou conhecido por roubar crianças. Da onde que aparecia as crianças? Era cigano que tinha roubado. Mas nós não roubamos não, nós criava com muito amor e carinho. Oh, graças a Deus. Então vamos. Qual é então, Dona Cigana, sua mensagem final, por gentileza? Todos vêm aqui, todos vêm nesse planeta de expiação, de provas. Com a sua sina, o seu plano encarnacionista traçado. Esse não há como mudar. Esses vêm para resgatar e vêm para plantar sementes. Esses não tem, o povo não tem calma para esperar a semente germinar. Não rega com amor e carinho. E quando dá fruto, quer comer logo verde. Porque tem pressa. Não saboreia as coisas.
Não tem paciência de esperar o fruto amadurecer. Quando tem paciência de esperar amadurecer, às vezes nem a paciência é de lado. E se tem que cultivar. Cultivem essa vida. Cultive essa encarnação. Regue sua vida com amor e carinho, com alegria, com cores. Cores vibrantes. Cores que irradia, que brilha, que reluz. Busque na oração a ligação com seus guias espiritual. Busque em Deus a resolução de todos os seus problemas. Mas haja. Faça por merecer. Pratique a caridade. Pratique a alegria. Leve felicidade. Se não tem nada de bom para dizer, então não diga, fique calado. Seja no outro, para o outro, aquilo que você espera que o outro seja para você. É isso, é a mensagem de Cigana. Oh, graças a Deus. Salve, povo cigano. Tchau. Muito obrigado, dona Cigana Samira. Que Santa Sara Kali possa iluminar a senhora e todo o povo cigano. E cubra todos vocês com seu manto sagrado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Então a cigana se despede, é isso? A cigana se despede, nós nos despedimos da cigana, sempre rogando a Deus que possamos sempre contar com os seus mais valiosos, a sua mais valiosa ajuda, os seus pensamentos, para que a gente possa sempre continuar no caminho certo do trabalho e da dedicação. Que assim seja, que todos sejam abençoados, que todos sejam merecedores. Busquem o conhecimento, busquem o estudo, e vocês vão ver que todos serão agraciados pelas cores maravilhosas da Mãe Natureza, dos orixás, as cores dos ciganos, as cores das 7 linhas sagradas de Umbanda. Que assim seja. Graças a Deus. Pode tirar isso. Pronto, agora estamos aguardando a mãe Virgínia de Nanã voltar, né? Enquanto aguardamos a mãe Virgínia voltar, tem um ponto de Nanã que é assim: o de Nanã iwa, 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 i. 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 Salve a partida da cigana. Graças a Deus. Mais um diálogo esclarecedor. Estamos aqui no aguardo da Mãe Virgínia de Nanã, né? Enquanto permitimos aí que o Espírito continue sua jornada, né? E nós aqui a nossa. E logo então produzir este vídeo para vocês.
Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Tudo bem? Seja louvado, tudo bem. Graças a Deus, minha amiga. Tá tudo ótimo. Olha, no final eu sempre falo um pouco com os médiums, para ter uma noção assim, né? Sim. Então, Mãe Virgínia, como é que é ter um terreiro aberto em Portugal? É maravilhoso. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, de trabalhar com o povo português. Eu gosto sempre de frisar que eu sou brasileira, mas a maioria das pessoas que eu convivo aqui são portugueses. E é uma coisa maravilhosa. O brasileiro não tem a menor noção e ideia de como é o povo português. Aqueles brasileiros que vivem no Brasil. Só quem vem para cá conviver, viver, é que conhece e pode realmente falar sobre essas pessoas. Claro. A sua Cambone, por exemplo, ela está presente, não está? A gente está aqui, a Mãe Valentina. Mãe Valentina. E você acha que tem como a gente perguntar para ela um pouco rápido só, como é que é para ela ter conhecido a Umbanda que você aí dirige, a Umbanda que hoje faz essa presença em Portugal, ela não sendo brasileira, para o pessoal ter um feeling assim, um sentimento? Você quer fazer a pergunta para ela? Bom, se quiser passar para ela, que ela não ouviu. Eu não entendi, você pediu para... Passa ela só um minuto, daí já volto para você, pra gente, pra ela, já que... Tá bom, obrigado. Por favor. Tá. Então vocês vão ver aí a Mãe Valentina, que também já participou do diálogo com os espíritos, a gente pegando um pouco do sentimento de como que é em Portugal, onde estão agora, a Mãe Virgínia de Nanã e a Mãe Valentina. Mãe Valentina, tá me ouvindo bem? Ainda está fazendo a transição. Logo ela chega. Mãe Valentina, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Como é que é para vocês, você um pouco representando agora as pessoas daí de Portugal, como é que é viver a Umbanda em terra portuguesa? É exatamente como a mãe Vi falou. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou aqui, nasci em Cabo Verde, estou aqui há bastante tempo. Cresci aqui, praticamente. Claro. É maravilhoso. Olha que coisa mais bonita. Então tá certo, olha, muito obrigado, agradeço a vocês duas. Se você puder chamar a Mãe Virgínia de novo e a gente já vai finalizar. Então muito obrigado, tá? Por passar um pouco do seu sentimento de como que é então aí a Umbanda em Portugal, essa vivência, né? Em outros países é uma coisa também que o diálogo com os espíritos faz questão de explorar. Mãe Virgínia. Muito obrigada. Obrigada. Isso, muito obrigado. Bom, Mãe Virgínia já está voltando e aí a gente já vai encaminhar para os finalmente. Oi? Perguntando agora coisas sobre o diálogo. Ô, Mãe Virgínia de Nanã. Sim. Graças a Deus. Desculpa ter dado esse trabalho para vocês. Foi um pouco de imprevisto, mas foi bom, né? Foi ótimo. Passar pro pessoal aí um pouco de como é que é o sentimento mesmo de quem tá por aí, da riqueza que é ter a Umbanda aqui, quem tem esse estímulo de levar a riqueza dessa religião mundo afora, deve, né? Como é que foi para você? Foi difícil aquele pensamento inicial de ser em outro país? Como é que foi? Olha, não foi nada planejado. Eu conheci a Umbanda no Brasil, mas muito pouco. Eu fui como consulente num terreiro 2 vezes. Vim embora para Portugal. Eu tenho um detalhe que eu, em criança, eu brincava com as coisas da minha bisavó. E ela, num guarda-roupa muito antigo que ela tinha, havia lá 3 apostilas sobre a Umbanda. E eu era louca para ver e para ler, mas a minha avó
né, a filha da minha bisavó não me deixava. Dizia que não era para mexer naquilo. E 30 anos depois, eu venho para Portugal e começo então a fazer umbanda. Então, a gente, quando está destinado, e eu acredito cegamente, piamente, que tudo está destinado para a gente e nada acontece por acaso. Então, quando eu vim para Portugal, eu conheci aqui terreiros e comecei a frequentar como assistência e logo me entusiasmei, quis aprender mais, então entrei para a corrente, comecei meu desenvolvimento aqui. Há 10 anos, 11 anos, eu comecei meu desenvolvimento em Portugal. Portanto, eu não trago do Brasil o conhecimento da Umbanda. A minha mãe de santo era portuguesa. Então, tudo que eu sei, eu aprendi aqui. Sou muito grata aos meus pais espirituais, às minhas entidades, meus guias, seu rompe-mato, que sempre, sempre me orienta e está em cima de mim. Me cobra disciplina e respeito. E sou muito grata ao povo português por ter me abraçado, me ter aceito como mãe, como dirigente, como mentora aos meus filhos de santo. Agora já estou aqui elogiando os filhos, olha só. Mas também ouçam e sintam que todo esse processo da minha vida de imigrante aqui em Portugal, todas as alegrias, se deve um pouquinho a eles também. Todos aqueles que passaram por mim, pelo meu terreiro, que fizeram parte da minha vida aqui em Portugal, tiveram um papel fundamental na minha evolução e me ajudaram a ser aquilo que eu sou hoje. E eu sou muito grata por isso. A Umbanda, aos orixás, aos meus guias e aos meus filhos espirituais. Os que estão na minha casa e aqueles que já não estão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, minha amiga, fica com Deus e quem sabe até breve, né, numa outra oportunidade, talvez pessoalmente aí no, como é que chama do terreiro do Rompe-Mato? Qual que é o nome certinho? Igreja Umbandista Ogum Rompe-Mato. Isso, quem sabe não faremos um outro diálogo por aí, ou dessa forma, clássico Inglaterra e Portugal. Tá certo, eu fico aguardando, fico muito feliz por você, pelo seu trabalho. E ficamos aqui na expectativa, tá? Um forte abraço e tudo de bom, tudo a correr bem aí para você. Oh, louvado seja. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, que se inscreveram no canal, que sempre ajudam da maneira que podem, assim como a mãe Virgínia, que sempre procura disponibilizar um pouco do seu tempo para que possamos colher o conhecimento das entidades. Todos podem, através obviamente de indicação, de uma conduta séria e respeitável, me procurar e a gente então poder trabalhar e colher o conhecimento das entidades em todos os cantos do mundo. Muito obrigado, minha amiga, fica com Deus. Graças a Deus, louvado seja. Uau. Optcha.